Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 18 de outubro de 2017 e vamos começar aí mais um vídeo do canal Dica de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a entrada da Amazon no Brasil, o que isso pode acarretar para as outras empresas de e-commerce, como o Magazine Luiza, como o B2W, todas elas tiveram uma queda muito expressiva aí na última semana, desde sexta-feira passada, e logo a gente vai mostrar isso aqui em gráficos e até comigo falando, mas antes disso já se inscrevam aí embaixo, curtam o vídeo de hoje e compartilhem com os amigos. Bom, então falando sobre a Amazon no Brasil, o que acontece? A Amazon é uma empresa que ela busca, acima de tudo, ganhar participação de mercado. Assim aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, Austrália, Reino Unido, enfim, ela já está em 11 ou 12 países e ela, a partir agora de hoje, ela vai começar a vender no Brasil. Junto a isso, ela tem um grande know-how mundial, ela tem aí uma questão que é muito interessante porque ela vende produtos de outras marcas dentro do site dela. Então você vê muitas vendas de Nike, de Adidas e outras coisas dentro do próprio site da Amazon. E realmente é algo para a gente ter um certo receio na hora de investir em uma empresa como essa. Se a gente pegar a taxa de crescimento da Amazon ao longo do tempo, a gente vai ver que nos Estados Unidos, enquanto o mercado de e-commerce ele tem crescido pouco, né, ultimamente, e das outras empresas tem crescido aí entre 2% e 3% ao ano, a gente vê que a participação de mercado da Amazon vai crescendo a cada momento mais. Tá? Até que chegou já num ponto muito bom aí, e a gente chega a ver que até no varejo alimentar, por exemplo, ela já está concorrendo. Então ela concorre hoje com o Walmart, com o eBay, com o Best Buy, com a própria Apple, enfim, ela compete com muitas outras empresas e de igual para igual, porque ela foca primeiro na participação de mercado e depois na lucratividade em si da empresa. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar agora como andou as ações das empresas que concorrem com a Amazon nos últimos 5 anos nos Estados Unidos. Bom, vamos começar aqui falando sobre eBay. A gente vê que nesse período aqui de 5 anos, eBay teve um crescimento bem modesto. Ela saiu aqui de 33 dólares para em torno de 37 dólares, um crescimento pequeno, como a gente pode observar. Outra empresa aqui que também tem a ver com a questão aí da Amazon é Best Buy. E a gente pode perceber aqui que Best Buy, em 5 anos, teve um crescimento aí já bem maior. A gente vê de 12 dólares para 54 dólares, quer dizer, ela conseguiu andar muito mais do que a eBay. A gente tem a própria Walmart agora, que é uma das maiores varejistas, se não a maior varejista do mundo, principalmente no ramo alimentício. Ela saindo aqui em 5 anos de 72 dólares, agora com 85 dólares, mas um grande aumento aqui no final. A gente ainda pode falar de Apple, por exemplo, que também é negociada na Nasdaq. E a gente vê aqui que em 5 anos Apple teve uma grande valorização, saindo de 83 dólares para 160 dólares. E finalmente a gente vai falar de Amazon. Código AMZN, teve uma valorização aqui mais expressiva do que todas, como era de se esperar. Ela saiu de 252 dólares e foi para 1.009 dólares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente percebe que as empresas
não deixaram de crescer por causa disso. Tá? Mesmo com a Amazon entrando no mercado, as outras empresas também cresceram, todas elas se valorizaram e mais ainda do que isso, em um mercado maduro já de e-commerce como é os Estados Unidos, diferente do Brasil, que é um mercado que está em crescimento. Então agora nós vamos ver algumas empresas brasileiras aí, como B2W e principalmente como Magazine Luiza, que é uma empresa que reverteu aí o prejuízo que ela tinha aí alguns trimestres atrás, virou lucro, e aqui agora a gente já pode ver na planilha Excel que é baixada diretamente do site de relacionamento de investidores da empresa, tá? A gente percebe aqui que a empresa tem tido um aumento da receita líquida dela, tá? A gente vê aqui que o lucro líquido da empresa, se a gente colocar aqui em gráfico, vocês vão perceber essa questão aqui. Olha como é que o lucro da empresa começou a crescer bastante, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma questão aqui fundamental, que é a receita por lojas e canal. Eu já fiz aqui o gráfico. Isso aqui é o resultado do e-commerce, gente. Olha só o que aconteceu. Segundo trimestre de 2014, tinha 430 milhões de reais de receita de e-commerce. E agora, 889 milhões. Isso mostra que o mercado brasileiro ele ainda não está maduro, ele não está desenvolvido ainda. Ainda está naquele período de crescimento grande do comércio eletrônico. Tá? E então o que acontece? É possível sim que a Amazon entre no Brasil e pegue uma boa parcela do mercado em si. Só que, ao mesmo tempo, tem um grande mercado em crescimento, o que faz com que a Magazine Luiza ainda seja uma boa opção. Tá? Eu até cheguei a falar para o pessoal lá que é membro Gold, lá na área de membros, que caso ela fique abaixo de R$60, eu devo incluir ela em alguma das carteiras, ou no YouTube, ou na própria carteira lá da área de membros Gold. A gente começa a montar posição dessa forma. E aqui a venda de lojas físicas. Olha como é que a venda de lojas físicas é muito pequena. Tá? Então, isso aqui é importante vocês perceberem. Tá? Então, quer dizer, a Magazine Luiza tem um grande potencial aqui, ó, no e-commerce. Subindo isso aqui, ela tem um grande potencial ainda. E, finalmente, nós podemos falar aqui um pouco de B2W também, BTOW3, né? BTOW3. Ela é uma empresa que tem gerado prejuízo ao longo do tempo, pelo menos aí nos últimos 5, 6 anos ela teve prejuízo. Ela está tendo aí um crescimento da receita, mas com uma redução da margem bruta. A gente vê que ela agora no primeiro semestre começou a mudar um pouco o foco do negócio dela, que era vendas diretas de e-commerce, aquela que é chamada de 1P, e agora essa venda está tomando mais uma forma de um marketplace e de serviços. Tá? O marketplace já é relevante nessa estrutura aí da B2W. Pode ser que isso dê resultado? Pode. Mas uma empresa que já está com tantos períodos seguidos de prejuízo e trabalhando aí com um preço sobre valor patrimonial acima de 2 já, que quer dizer que não está nem com desconto, eu acho que não vale a pena ficar aí montado posição em B2W, pelo menos para longo prazo, tá? Como análise fundamentalista. Agora, a questão de Magazine Luiza, sim. Magazine Luiza eu vejo como um ótimo turnaround aí, que aconteceu em 2015, um período de prejuízo, a empresa voltou a gerar caixa, está gerando lucros cada vez maiores, crescimentos de receita cada vez maiores também, e eu acredito que essa competição com a Amazon vai ser algum problema para ela, mas eu, pelos cálculos aqui que eu fiz,
se ela crescer aí o lucro 50% nos próximos 12 meses, que é possível, porque ela ainda tem uma base fraca de terceiro trimestre e quarto trimestre de 2016, e depois ela crescer 12% ao longo dos outros 10 anos, que seria bem plausível aí pensando no todo o período de maturação do e-commerce no Brasil e na perpetuidade de 6,5%, ela sim poderia ser uma boa oportunidade nesse preço atual aí, se ela acabar caindo principalmente de R$ 60. Tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Eu imagino que a Amazon vai fazer alguma diferença, algum estrago aqui no Brasil. Pode ser que ela quebre uma ou outra que seja menor, pode acabar causando alguma fusão entre empresas também, mas o Brasil é um país que tem proporções grandes, que não é fácil lidar com logística no Brasil, não tem o transporte ferroviário, é um país do tamanho de um continente como o Brasil. Não são raros os exemplos de empresas que entraram no Brasil e que são grandes no mundo todo, e a própria Walmart é um exemplo disso, e que não conseguiram se consolidar no Brasil. Tá? O próprio Carrefour é um exemplo, o Pão de Açúcar não perdeu tanto mercado porque o Carrefour entrou, o Walmart entrou no Brasil e outras empresas também não perderam mercado, a própria Fnac Livraria entrou no mercado e agora já está saindo de novo. Então, quer dizer, o mercado brasileiro é um mercado complicado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham aprendido um pouco mais aí sobre essa questão. Vocês vejam que o Amazon não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora seja um player importante, e que esse pânico excessivo pode trazer oportunidade. Peço a todos para que se inscrevam no canal, deem aquele like, aquele joinha, curtam aí, para a gente poder continuar aí fazendo cada vez mais vídeos com maior qualidade e com aquela questão da educação financeira que a gente preza tanto. Muito obrigado a todos, abraços aí, bons investimentos. Tchau, tchau.